Bem-vindo ao canal do Técnico Brasil e o assunto desse vídeo são os softwares que eu uso para fazer vídeos e para fazer minhas lives no YouTube. Esse vídeo também nasce dos comentários dos vídeos anteriores e eu queria agradecer as pessoas que estão deixando aí excelentes dicas para os próximos vídeos. Agora que você já se inscreveu no canal do Técnico Brasil, vamos direto ao assunto, e o assunto são os softwares. Para falar em softwares, a gente precisa começar falando sobre softwares pagos e softwares livres. Isso porque existem programas que você pode baixar gratuitamente na internet e instalar no seu computador, o que significa que você pode fazer vídeos e pode fazer lives sem gastar nenhum centavo com os programas. E existem também os programas comerciais, que são aqueles programas que você compra e utiliza no seu computador. A diferença básica é que, num programa livre, normalmente você não tem a assistência técnica e também a gente tem que considerar o fato de que os programas gratuitos, eles não têm aquela responsabilidade com o cliente, porque eles são gratuitos, e não tem uma equipe de programadores que estão lá pagos e disponíveis para fazerem esse trabalho. Já os programas gratuitos, eles podem nascer ou de uma experiência de uma empresa que está querendo emplacar um novo produto no mercado, ou um programa limitado que não faça tudo o que o profissional faça, ou até mesmo de uma comunidade de programadores que se une aí para fazer um programa ir evoluindo. A grande realidade é que, indiferente de quem faz o programa gratuito, o normal é que esse programa não tenha assistência técnica, mas resolvem muito bem o problema com suas limitações. Agora que eu falei dos programas livres ou gratuitos, a gente não pode esquecer que tem também o programa pirata, né, gente? Aquele programa que seria pago, mas você não paga. Qual que é a vantagem? Você deixa de pagar. Qual que é a desvantagem? Programa pirata é crime, você está desincentivando o cara que paga empregados para desenvolverem os programas e também, lógico, que você não vai conseguir assistência técnica de um programa pirata. Outro ponto. Às vezes você perde tempo demais craqueando um programa e esse tempo que você está perdendo ali constantemente craqueando o programa, às vezes você poderia estar produzindo vídeos para o seu canal. Agora mais um ponto. Vamos agora para o programa que é aquele intermediário entre os outros programas e o seu computador. O sistema operacional. Qual o melhor sistema operacional? Isso depende, você pode utilizar tanto o macOS, como você pode utilizar o Windows, como você pode utilizar o Linux. Se você estiver pensando em usar um programa livre, obviamente, é o Linux. Num PC, o Linux funciona muito bem, mas tem uma limitação de rede, que é o fato de que não é todo mundo que vai saber te dar dicas a respeito de Linux. Quase todo mundo usa o Windows, seja original, seja pirata, quase todo mundo usa o Windows. Em segundo lugar, as pessoas usam aí o macOS. Em termos de escolha do sistema operacional, pessoal, eu acho que vai muito daquele sistema operacional que você tem mais conhecimento, aquele sistema operacional que você tem mais afinidade. Eu uso os dois comerciais, que é o Windows, e uso também o macOS. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas por que você não usa algo livre? Por que você não usa um programa como o Linux? Olha, é muito linda a ideia do Linux, mas eu penso, quando eu estou trabalhando, eu penso de forma comercial. Eu penso, olha, se eu precisar de ajuda, se eu precisar de ligar na assistência técnica. Então, eu não faço isso, apesar de que tem várias pessoas que fazem dessa forma e acabam incentivando aí a liberdade na produção, né, dos softwares. Agora, você precisa escolher se você vai fazer transmissões ao vivo ou se você vai fazer vídeos em offline. Você vai fazer vídeos para editar e postar depois. Nada contra fazer os dois. Eu faço as duas coisas, mas se você faz transmissões ao vivo, você precisa de um programa de streaming. Se você faz edições, você precisa de um programa de edições. Nesse momento eu estou fazendo essa gravação usando um programa de streaming. Depois eu injeto essa gravação num programa de edição para colocar vinhetinha, colocar outros elementos. Esse programa que eu estou usando agora é o programa Wirecast. É uma solução paga para você fazer lives na internet, fazer corte em tempo real. No Wirecast você faz absolutamente tudo em tempo real, mas você pode utilizar uma solução gratuita para fazer exatamente o que o Wirecast faz, que é o OBS. O OBS é melhor que o Wirecast? Não. O OBS tem os mesmos recursos que o Wirecast?
Claro que não. O OBS resolve o problema? Claro que sim. Esse aqui é o detalhe. O OBS é uma solução gratuita para você começar a fazer suas lives até o ponto que você pensa, olha, eu já estou fazendo uma quantidade interessante de lives, agora eu quero dar um passo a mais, eu quero adquirir uma solução paga que vá me dar mais recursos. Aí você pode adquirir, por exemplo, o Wirecast. Mas quais são esses recursos que o Wirecast tem? Trabalhei com o OBS muito tempo e depois que eu comecei a usar o Wirecast, eu percebi recursos como atalhos de teclado, talvez o OBS tenha hoje, mas na época que eu usava não tinha. O OBS não tem recursos para você fazer transmissão simultânea em vários canais ao mesmo tempo. Se você tiver um computador poderoso, banda de internet suficiente, você pode transmitir em 20 canais do YouTube ao mesmo tempo. Eu uso muito isso nas minhas lives sobre política. O Wirecast usa muito bem os recursos da placa de vídeo. Eu percebi que o OBS não usa da mesma forma os recursos da placa de vídeo. Pode ser que ele tenha corrigido isso. Mas e o produto final? E o vídeo final na tela? Olha, você consegue fazer com o OBS a mesma coisa que você faz com o Wirecast. Então por que comprar o Wirecast? Por causa desses detalhes de recursos a mais que às vezes vão acabar te ajudando, né? São vários, é preciso pesquisar. Então pensa, olha, eu já estou fazendo live há muito tempo. Vou investir no Wirecast, parece que é coisa aí de R$2.000. Olha, eu vou começar a fazer minhas lives, mas eu tenho muita grana. Vou investir no Wirecast para eu já começar numa solução profissional e não perder tempo utilizando uma solução intermediária. Vai direto para o Wirecast. Olha, eu tenho um computadorzinho básico, não posso investir, mas eu quero fazer minhas lives. Cara, baixa o OBS, que o mais importante é o seu conteúdo. O mais importante é você começar a fazer. Manda brasa. Bom, agora que eu falei com vocês sobre a questão do live stream, OBS e o Wirecast, vamos passar para o próximo ponto, que são as gravações editadas, programas para edição. Gente, quando a gente pensa em programa para edição, normalmente existem vários... Antigamente tinha até briga, tá? Entre editores para brigar qual que é melhor, se era Final Cut, se era Premiere, dava uma briga danada disso. Aqui no mercado de Belo Horizonte, por exemplo, criou-se uma norma de que quem trabalhava com publicidade e propaganda era profissional, por isso trabalhava com Mac. Quem trabalhava com evento era subprofissional, porque trabalhava com Adobe Premiere. Tem nada disso. A grande realidade é que o pessoal da publicidade e propaganda, eles usavam o computador da Apple, porque na época era praticamente impossível para um iniciante comprar, usavam isso como uma espécie de barreira de entrada. Então criava aquela ideia, não, para ser profissional tem que ser Apple. E como o programa Final Cut Pro não instalava no PC, não instala até hoje, dava aquela ideia de que, olha, se você usa o Final Cut Pro, você é puro sangue, você é superior. É grande bobeira. O melhor programa de edição é aquele programa que você tem mais facilidade para mexer, que você tem mais amigos mexendo, é o efeito de rede. Quando você tem muitos amigos mexendo com o mesmo programa, você pode pedir socorro sempre que você tiver uma dificuldade. Então, quais são as opções que você tem hoje? Opções comerciais, puramente comerciais. Adobe Premiere, Final Cut Pro são os mais populares no mercado, mas a gente tem também um programa muito conhecido que é o Avid, que a galera usa na televisão fora do Brasil. A gente também tem um programa, o Sony Vegas também, que é um programa bem conhecido, mas a grande realidade é que a maioria das pessoas que trabalham no mercado, como elas usam há muito tempo ou Final Cut ou Premiere, eles continuam usando esses programas porque tem esse efeito de que você já aprendeu, você não quer começar do zero de novo. Qual que eu utilizo? Eu trabalhei com Final Cut durante muito tempo. Na hora que o Final Cut mudou de Final Cut 7 para o Final Cut X, eu tive aquela preguiça de aprender um novo programa, fiquei resistindo, mexendo com o antigo, até que eu descobri um programa que chama DaVinci Resolve. Ou seja, eu fiz toda uma propaganda do Premiere, do Final Cut, mas agora eu estou trazendo para vocês uma terceira opção que eu considero a mais interessante para quem vai começar. Se você já tem experiência, use aquilo que você tem experiência. Mas o DaVinci Resolve é fantástico porque ele tem versão para Mac, Windows e Linux, e ele tem versão paga e versão gratuita. Então você pode, vamos imaginar uma realidade em que você está começando o seu canal. Você ainda não tem inscritos, nem dinheiro, nem poder, nem fama, nem nada. Você está começando.
Aí você fala, olha, eu quero começar com o meu orçamento, aí eu tenho R$1.000. Você vai lá, monta um computador bem simplesinho com R$1.000, utiliza o Linux para não ter que comprar a licença do Windows e ainda baixa esse DaVinci Resolve, que é gratuita, tem uma versão gratuita. Entrou um pouquinho de dinheiro, você já pula para um computador melhor, instala ali, por exemplo, o Windows e você continua usando o DaVinci Resolve porque ele é o mesmo do Linux, funciona no Windows. Aí você pensa, ah não, eu quero comprar um computador com Mac porque o Mac é chique. Passa para o Mac e você continua usando o DaVinci Resolve. Olha, agora eu quero um programa de edição 100% profissional. Você continua usando o DaVinci Resolve, que ele tem a versão dele paga, que tem muito mais recursos. Mas olha, a versão gratuita faz absolutamente tudo que a gente precisa. Então, qual que é a opinião que eu tenho para programa de edição? Está começando agora? Pula para o DaVinci Resolve, que você vai utilizar uma ferramenta gratuita que funciona em todo tipo de computador. Então, nunca você vai ter que reaprender do zero, porque você sai do DaVinci Resolve para o DaVinci Resolve profissional, você sai do Linux para o Windows, do Windows para o Mac e assim por diante. Isso eu acho muito importante nos dias de hoje, em que o programa de edição é só uma ferramenta e vai acabar tomando o seu tempo de falar sobre o seu conteúdo principal. Agora que eu falei do programa de streaming, que é para fazer live, o programa de edição, que é para você gravar e postar depois, eu vou falar sobre programas auxiliares que são bem importantes. É um programa auxiliar que eu acho que todo mundo provavelmente tem ou precisa ter, é um processador de texto. Isso porque falar as coisas erradas não é tão feio quanto escrever errado, gente. Quando a gente está falando, é tempo real, a gente erra mesmo. Agora, um processador de texto, mesmo que seja online, mesmo que você utilize aí essas ferramentas de correção gramatical, correção ortográfica na internet, utilize, porque senão você pode começar a fazer como eu, trocar cedilha por 2 S's e assim por diante. A partir daí, as pessoas começam a fazer chacota nos seus vídeos e fazem mesmo, viu? Assim, você pode ter a profundidade de explicar a física nuclear de uma forma perfeita. Se ali nos textos ali, se ele errou uma palavra da língua portuguesa, infelizmente, aquela pessoa que não consegue ver o seu conteúdo, só procura erros, ela vai achar aquele erro ali de ortografia. Outra coisa, editor de imagens. Se você quiser um editor de imagens profissional, você pode utilizar, por exemplo, o Photoshop. Ali você vai fazer recorte para colocar nos seus vídeos, você vai fazer thumb, vai corrigir cor de fotos, essas coisas. Mas tem também alternativas gratuitas. Você pode procurar na internet alternativa para Photoshop. Assim como tem alternativas para o Microsoft Word, basta escrever alternativa para. E uma coisa que, para quem gosta, é muito importante, é o teleprompter, um programinha que você baixa para usar o seu computador para subir o texto para você ir lendo. Eu gosto de falar em tempo real, mas agora eu estou usando um teleprompter aqui só para tópicos. Eu tenho aqui escrito auxiliares, editor de texto, editor de imagens, teleprompter. Eu só vejo o tópico e falo a respeito. Mas tem gente, por exemplo, jornalistas, eles colocam todo o texto no teleprompter, colocam o teleprompter num aparelho que reflete a imagem de uma tela e essa reflexão fica logo atrás da câmera e eles ficam lendo, parecendo que eles estão falando para a câmera, mas na verdade eles estão lendo. É uma ferramenta muito importante a título de software também. Você pode baixar esse software teleprompter tanto para o seu celular como para o tablet, pode baixar para o PC e usa aí para você conseguir falar textos que de repente seriam difíceis de serem memorizados. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre o hardware, a máquina que você vai utilizar para fazer suas transmissões ou suas edições. Então não se esqueça, se inscreva no canal do Técnico Brasil. Muito obrigado e até o próximo.